tange aos comportamentos disruptivos, nós educadores temos algumas estratégias que podemos utilizar para solucionar essa condição que às vezes ocorre frequentemente na escola. A primeira coisa que nós temos que fazer é não se alterar. Isto é fundamental quando a gente lida com comportamentos que são considerados disruptivos, né? São os comportamentos que às vezes são estabelecidos por uma birra, uma situação mais de agressividade, de alta agressão, que às vezes o nosso aluno tem. Na verdade, o não se alterar não significa não agir, não tem nada a ver, são duas coisas distintas, né? Não se alterar é não permitir que essa situação retire de mim o equilíbrio necessário para intervir. Isto é, se o aluno grita, se ele tem um movimento muito brusco, se ele está de uma forma às vezes que pode se machucar ou machucar alguém, eu não posso agir na mesma pilha. Ao contrário, eu tenho que ter uma postura que possa acalmar esse aluno. Ele tem que olhar para mim e ver ali uma pessoa equilibrada. Primeiro que pode ocorrer duas coisas se eu não ter uma postura mais de tranquilidade, mais fleumática. Pode acontecer que o aluno utilize isso outras vezes para chamar minha atenção, porque é isso que ele quer realmente, ou pode acontecer da turma toda se desequilibrar diante da minha postura. Então, é muito importante que eu mantenha a calma, que eu mantenha o equilíbrio. Eu sei que é difícil em muitos movimentos, em muitos momentos, né? Mas isso não significa que eu vou ser inerte, que eu vou ficar alheio à situação. Mas todas as minhas ações têm que ser equilibradas, têm que ser repensadas, tem que ser de uma forma que o aluno encontre uma certa tranquilidade ao me ver agir. E a primeira estratégia que eu vou utilizar depois de não me alterar é justamente procurar redirecionar a atenção e a ação do aluno. Como eu faço isso, né? Muitas vezes o aluno tem alguma coisa interessante que ele gosta, que ele tem prazer, em que eu vou justamente fazer isso, redirecionar a atenção dele e a sua direção, do seu olhar para essas coisas, ou para essa coisa, para essa atividade, que ele possa ter interesse e que, de repente, vai minimizar o foco naquilo que está aborrecendo ele, aquilo que está alterando o seu comportamento. É importante também investigar por que esse comportamento está ocorrendo, né? Por que ele ocorreu? Todo o comportamento disruptivo, toda atitude assim, agressiva do aluno, toda birra que ele tiver, ou toda ação que produzir determinada situação inadequada em sala de aula, precisa ser investigada. Eu tenho que verificar por que ele agiu assim, quais foram os motivadores que o levaram a agir assim. E a outra coisa também que eu devo fazer é sempre falar baixo. Não preciso levantar meu tom de voz para lidar com essas situações. Porque quanto mais barulho na sala, quanto mais tumulto na sala, mais a situação fica fora de controle. Quer dizer, é preciso que eu estabeleça assim, uma concentração, eu tenha condições de falar para que eu possa ter o controle necessário para reequilibrar as ações do aluno. E eu gosto sempre dessa frase que vocês vão ler ali. A melhor maneira de dizer não é mostrar um caminho melhor. Então nós temos essas situações, elas são muito comuns em alunos com TOD, transtorno opositor desafiador. E uma das maneiras de lidar com o TOD, além de fazer um trabalho junto à família, porque na verdade a estratégia começa quando nós atuamos junto à família, para que a família estabeleça os limites, para que a família crie as regras, para que a família estabeleça as ações iniciais para modificar o comportamento do aluno. Além dessa atitude, eu posso trabalhar com o TOD da seguinte forma, evitando sempre o confronto e sempre mostrando alguma coisa que seja interessante, que seja adequada para que aquele comportamento não ocorra mais. Então, situações em que o aluno tenha um comportamento agressivo, preciso eu intervir junto à família, para a família poder criar os limites. A partir da família, eu também trabalho na escola. Agora, se eu fizer somente na escola,
a situação continua, porque na família ele pode tudo. Isso eu estou falando no caso do TOD. No caso do autismo, é comum a criança ter um comportamento disruptivo por conta de alguns fatores que nós já falamos anteriormente, como a questão sensorial, como a questão, por exemplo, da alimentação, alguma alergia alimentar, uma situação que modifique, né, o seu comportamento. Então, para cada situação, eu vou ter uma estratégia diferente para agir. Porém, a minha postura tem que ser a mesma. Eu não devo me alterar, eu tenho que manter o tom de voz na mesma altura, eu tenho que procurar redirecionar a ação e a atenção do aluno. Então, essa postura inicial, ela tem que prevalecer. É assim que eu continuo estabelecendo uma atividade que seja mais produtiva, né? Eu não vou perder o foco do meu trabalho. Outra coisa que eu posso utilizar para que esses comportamentos sejam superados é aquilo que eu utilizo também lá com a pessoa com TDAH, com déficit de atenção, o aluno hiperativo. São as rotinas, a rotina de sala de aula, né? Então a rotina de sala de aula é alguma coisa que ajuda a estruturar o aluno. Por exemplo, no caso do autismo, é muito importante a rotina. No caso de crianças com deficiência intelectual, é muito importante a rotina. O autismo é mais importante ainda porque muitas vezes o autismo traz uma rotina obsessiva, né? Uma necessidade de repetição, um comportamento repetitivo, obcecado, como por exemplo a criança ou adolescente que se comporta do mesmo jeito, que não consegue superar um comportamento mais disruptivo quando é contrariada, quando há uma quebra de rotina. Então a rotina no autismo é importante para estruturar, até mesmo para dar previsibilidade ao trabalho. Porém, essa rotina ela tem que cumprir aquilo que é saudável, né? Uma rotina da escola, para quem está entrando no mundo social, para quem está buscando a inclusão, é importante participar dessa rotina. Eu estou falando de uma rotina saudável, rotina escolar. Que rotina escolar é esta? É o aluno que chega na escola e sabe o que tem que fazer inicialmente antes de começar a aula. E durante a aula, aquilo já está bem claro para ele o que ele tem que fazer. Imagina que uma criança com autismo, um aluno com autismo, esse grau de previsibilidade é muito importante. Um aluno que tem deficiência intelectual, que não tem compreensão muitas vezes dos espaços, dos limites, esse grau de previsibilidade e organização é fundamental. Um aluno com TDAH, hiperativo, que precisa se organizar, esse grau de rotina, de organização é fundamental. Um aluno com TOD, por exemplo, que não respeita, não reconhece as regras, quando chega na escola e encontra as regras, os limites, isso é muito importante para a sua interação social. Porém, no caso do TOD, tem que haver também a participação da família, porque não adianta a escola, somente a escola, criar as rotinas, criar as normas, se em casa ele não tem isso, né? Então é ao contrário, começa-se na família, no espaço da família, da casa, com as rotinas, com as obrigações, com aquilo que ele tem que fazer, e a escola continua esse trabalho. Normalmente esses comportamentos vão ocorrer no TOD quando a família não tem nenhuma estrutura de rotina, de organização, e o aluno chega na escola e encontra uma estrutura rígida, como a estrutura escolar, aí começa a ocorrer o choque. Então o ambiente da escola ele é muito interessante para fazermos esse trabalho de inclusão, para trabalharmos esses aspectos que são ligados à rotina, a limites, à organização, à estruturação do dia do aluno, para que ele possa desenvolver as suas habilidades e assim também ser inserido no mundo social. Então a gente vê, por exemplo, no quadro que está na tela, que as rotinas devem ser mantidas e quebradas, né? O que significa manter rotina e quebrar rotina? Como eu falei, algumas rotinas vão ajudar muito essas crianças com esse tipo de transtorno ou deficiência, nesses quadros de autismo, TOD, hiperatividade, déficit de atenção, deficiência intelectual. São crianças que vão precisar de rotina para se organizar, tanto na escola quanto em casa. Porém, no caso do autismo, essas rotinas obsessivas, né,
que existem, é preciso a gente quebrá-las para que elas não se tornem uma obsessão. E aí acontece aquilo que é muito comum. A criança, quando tem a sua expectativa contrariada, ela entra em crise, ela entra numa situação disruptiva e o comportamento aparece. Então, é preciso trocar essa rotina obsessiva para uma rotina que seja uma rotina saudável. Como nós fazemos isto, né? Existem algumas estratégias que são muito comuns para a gente evitar aquela questão da rotina obsessiva. Eu vou dar um exemplo que foi contado por uma mãe de um menino, de um adolescente, que antes desse adolescente dormir, ele ia para o quarto e arrumava o quarto todo antes de dormir. Era uma obsessão que ele tinha, ele só dormia se o quarto estivesse tudo arrumado. Então, muitas vezes a mãe chegava de madrugada no quarto, ele estava lá arrumando os mínimos detalhes de todas as peças que tinham no quarto. E o que ela fez? Ela limpou o quarto, tirou as peças, os objetos, o máximo que pôde tirar, ela tirou, deixou só o mínimo necessário para ele poder dormir. E assim, essa rotina obsessiva foi quebrada. Então, algumas estratégias nós podemos utilizar para que isso não vire uma obsessão e isso acabe prejudicando o desenvolvimento social do nosso aluno.